O Brasil é conhecido por sua grandiosidade. Cidades grandes, paisagens extensas, lugares que impressionam à primeira vista. Mas existem outros caminhos, espalhadas entre montanhas, litoral, serras e até cenários que parecem irreais. Existem vilas onde tudo acontece de forma diferente, menor, mais próxima, mais essencial. São lugares onde a paisagem muda completamente de uma região para outra, onde o mar define o ritmo de algumas, enquanto o silêncio das montanhas envolve outras. Vilas onde o tempo não precisa correr, e talvez nem queira. Aqui, cada destino carrega uma identidade própria, alguns marcados pela história colonial, outros moldados pela natureza, e alguns simplesmente únicos, como se não seguissem nenhuma regra. Mas todos têm algo em comum. Eles não foram feitos para impressionar de imediato. Foram feitos para serem vividos. E talvez seja exatamente por isso que, ao conhecer esses lugares, você não leva apenas imagens, leva sensações. Fique comigo, porque o que você vai ver agora são umas das vilas mais encantadoras do Brasil. Lugares onde o simples ganha significado. Olambra, São Paulo. No interior de São Paulo, existe um lugar onde as cores parecem ter sido escolhidas com mais cuidado. Conhecida como a Holanda brasileira, Olambra não chama a atenção pelo tamanho, mas pelo que mostra logo na entrada. O portal da cidade já revela o que vem pela frente. Flores por todos os lados, organizadas com precisão, formando um cenário que parece quase planejado para encantar. E então surge o moinho. Inspirado na arquitetura holandesa, ele se tornou o símbolo mais marcante da cidade, não apenas pela estrutura, mas pelo contraste que cria com a paisagem ao redor. Um elemento europeu, inserido no interior brasileiro. E isso não é por acaso. Olambra nasceu da influência de imigrantes vindos da Holanda e até hoje mantém essa identidade viva, presente nos detalhes, nas construções e principalmente na forma como a cidade se apresenta. Mas o que realmente define o lugar são as flores. Campos extensos, cores intensas e uma produção que transformou a cidade em uma das maiores referências do setor no Brasil. E talvez seja exatamente isso que torna Olambra tão especial. Não é apenas uma cidade, é um cenário onde tudo parece florescer, com intenção. Ouro Preto, Minas Gerais. Antiga cidade mineira colonial no estado de Minas Gerais, Ouro Preto não se percorre com leveza. Ela exige passo firme, atenção
e um certo respeito por tudo o que já aconteceu ali. Herdeira de um patrimônio que atravessa séculos e que ainda se faz presente em cada detalhe. As ruas sobem e descem sem aviso, desenhando caminhos que parecem seguir a própria lógica das montanhas. Nada é reto, nada é simples. E talvez seja exatamente isso que faz cada movimento ter peso, cada caminhada ter significado. E então surgem as igrejas. Elas não aparecem como detalhes, elas dominam. Erguidas sobre pontos altos, como se observassem tudo ao redor, as construções barrocas criam uma paisagem única, marcada por torres, curvas e uma presença que não passa despercebida. Entre elas, a igreja de São Francisco de Assis, esculpida por Aleijadinho, carrega não apenas valor artístico, mas identidade. Cada traço, cada detalhe, cada forma foi pensado para impressionar, não pela grandiosidade, mas pela intensidade. E Ouro Preto tem história. Durante o ciclo do ouro, no século XVIII, essa vila foi um dos centros mais ricos das Américas. Riqueza que não ficou apenas nos cofres, mas foi transformada em arquitetura, arte e cultura. Mas há uma curiosidade que poucos conhecem. Por muito tempo, o ouro extraído da região precisava ser transportado em segredo, escondido muitas vezes em objetos comuns ou caminhos alternativos para evitar roubos. Dizem que algumas construções ainda guardam passagens subterrâneas, histórias que nunca foram completamente confirmadas, mas que continuam sendo contadas. E ao caminhar pela vila, você sente isso. Não é apenas beleza, é intensidade. As casas coloniais acompanham o relevo, encaixadas umas sobre as outras, criando uma paisagem que parece viva. Os telhados se sobrepõem, formando um desenho irregular que muda conforme o olhar. E então, o som. O sino de uma igreja ao longe. O eco dos passos na pedra. O silêncio entre uma rua e outra. Tudo contribui para uma atmosfera que não se explica facilmente. Ouro Preto não é suave. Ela é profunda. Carrega marcas, histórias, excessos e transformações. E talvez seja exatamente isso que a torna tão marcante, porque ao sair dali, você não leva apenas imagens, leva a sensação de ter passado por um lugar onde tudo foi vivido com intensidade e onde cada detalhe ainda carrega esse peso. Monte das Gameleiras, Rio Grande do Norte. No interior do Nordeste brasileiro, no estado do Rio Grande do Norte, existe uma região onde a paisagem rompe completamente com o que muitos imaginam encontrar. Monte das Gameleiras está situada em uma área serrana, próxima à Serra de São Bento,
onde o relevo se eleva e revela um cenário marcado por montanhas, vales e grandes formações rochosas. Aqui, o destaque não está apenas na cidade, mas na estrutura natural que a envolve. A região é formada por extensos afloramentos rochosos, blocos de pedra que emergem das serras e criam elevações naturais. Essas formações são resultado de processos geológicos antigos, responsáveis por moldar o relevo ao longo de milhares de anos. Mas o que realmente marca é a vista. Do alto, o horizonte se abre. As serras se estendem em camadas. Os vales criam profundidade na paisagem e o olhar alcança uma extensão ampla do território. Ao entardecer, a luz incide diretamente sobre as formações rochosas, destacando suas formas e criando contrastes que transformam completamente o cenário. Além dela, a região conta com diversos mirantes naturais. Sem grandes intervenções, esses pontos oferecem uma experiência direta com o ambiente. Trilhas simples levam até áreas elevadas, onde a geografia se revela de forma completa, sem barreiras, sem construções dominando o espaço. A cidade acompanha esse contexto. Monte das Gameleiras mantém uma estrutura pequena, com ruas tranquilas e construções que seguem o relevo local. Não há ruptura entre o urbano e o natural. Tudo parece integrado, e isso define o lugar. Monte das Gameleiras não impressiona por construções grandiosas. Ela se destaca pela própria formação da terra, algo que já existia muito antes e que continua até hoje determinando a identidade do lugar. E antes de continuarmos seguindo viagem, se inscreve no canal. É isso que faz a gente poder estar aqui, viajando com você, mostrando essas maravilhas do nosso planeta. Vamos nessa? Delfim Moreira, Minas Gerais. No sul de Minas Gerais, escondida entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, existe um lugar que não tenta ser encontrado. Ele apenas permanece. Delfim Moreira é assim. Aqui, tudo parece acontecer devagar, não por falta de movimento, mas por escolha. O ar é mais fresco, o céu se abre com mais intensidade e o tempo deixa de ser uma preocupação constante para se tornar apenas parte do ambiente. As paisagens ao redor são dominadas por colinas verdes, vales profundos e uma neblina leve que, em certos momentos, cobre tudo com suavidade. Há uma sensação contínua de refúgio, como se a própria natureza protegesse o lugar do restante do mundo. E talvez proteja mesmo. Delfim Moreira carrega uma forte ligação com a terra. Conhecida pela produção agrícola, especialmente batatas, a cidade revela um estilo de vida simples, direto, profundamente conectado ao essencial. Mas o que realmente transforma a experiência está além do centro. Caminhos de terra levam a trilhas que se abrem em mirantes naturais. De lá, o olhar percorre montanhas que se sobrepõem no horizonte, criando uma paisagem que parece não ter fim.
Em certos momentos, as nuvens descem e tudo ganha um ar quase irreal. Há também cachoeiras discretas, escondidas entre a vegetação, onde o som da água se mistura ao silêncio ao redor. Não há pressa, não há multidões, apenas espaço, e isso muda tudo. As construções acompanham esse ritmo. Casas simples, espalhadas entre o verde, muitas vezes cercadas por árvores, plantações e caminhos que não seguem linhas exatas. Nada parece feito para impressionar, e exatamente por isso tudo é verdadeiro. Existe uma curiosidade pouco comentada. A cidade leva o nome de Delfim Moreira, que chegou a assumir a presidência do país. Mas, diferente do que o nome poderia sugerir, o lugar não carrega formalidade, carrega tranquilidade. E ao caminhar por ali, você sente. O silêncio não incomoda, ele acolhe. E aos poucos você percebe que não precisa de muito. Porque Delfim Moreira não é sobre o que você encontra, é sobre o que você deixa para trás. E quando você vai embora, leva consigo algo raro, a sensação de que por um instante tudo esteve exatamente como deveria estar. Paraty, Rio de Janeiro. Imagine caminhar por um lugar onde o tempo não foi interrompido, apenas desacelerou o suficiente para ser sentido. Paraty não se revela com pressa, ela convida. Entre o mar e a serra, essa vila histórica guarda um dos conjuntos coloniais mais preservados do Brasil. Um cenário onde cada detalhe parece ter sido mantido com cuidado, como se o passado ainda fizesse parte do presente. As ruas de pedra irregular conduzem o olhar sem direção definida. Aqui não existe pressa. Apenas o ritmo leve de quem caminha para sentir. E então você começa a perceber as casas, fachadas brancas, com portas e janelas coloridas, azuis, verdes, amarelas, criando um contraste delicado com o tempo. Algumas carregam marcas sutis dos anos, outras parecem ter sido renovadas com respeito. Mas todas mantêm a mesma essência. São construções coloniais que não apenas compõem a paisagem, elas contam histórias. Histórias de um tempo em que Paraty era um dos principais portos do Brasil, escoando ouro vindo de Minas Gerais. Um passado que ainda ecoa nas ruas silenciosas, nas igrejas antigas e na forma como tudo parece organizado com simplicidade, mas cheio de significado. E há algo único aqui. Quando a maré sobe, o mar invade suavemente algumas ruas do centro histórico, transformando o chão em um espelho natural. As casas se refletem na água, a luz se espalha de forma diferente, e por alguns instantes tudo parece ainda mais irreal. É como se a vila respirasse junto com o oceano. Ao caminhar até a beira-mar, pequenas embarcações balançam com calma.
enquanto igrejas como a de Santa Rita surgem diante da água, criando uma das imagens mais icônicas do Brasil. Mas Paraty não é apenas visual, ela é sensação. O som distante do mar, o vento leve passando entre as construções, a luz suave do fim da tarde tocando cada detalhe, tudo convida você a desacelerar. E talvez seja exatamente isso que torna essa vila tão especial. Paraty não tenta impressionar. Ela envolve, de forma simples, verdadeira, profunda, e quando você vai embora, leva com você mais do que imagens. Leva a sensação de ter estado em um lugar onde o tempo ainda sabe esperar. Armação Santa Catarina. No sul da ilha de Santa Catarina, existe um lugar onde a vida ainda segue o ritmo do mar. A Armação mantém a essência de uma vila de pescadores. Simples, direta e profundamente conectada ao que realmente importa. Aqui, o cenário é construído por elementos naturais. O mar aberto, as faixas de areia, os barcos coloridos repousando próximos à água, tudo forma uma paisagem que não precisa de excessos para chamar atenção. As casas acompanham essa mesma lógica. Baixas, discretas, muitas vezes voltadas para o oceano, como se toda a vida ao redor estivesse orientada por ele. Não há separação entre o cotidiano e a natureza. Eles acontecem juntos. E há história nesse lugar. A região carrega raízes antigas ligadas à pesca artesanal, uma prática que ainda hoje define o ritmo da vila. Redes, barcos e rotinas simples fazem parte do dia a dia. Não como tradição distante, mas como realidade. Ao caminhar pela praia, é possível ver o movimento acontecer sem pressa. O vai e vem do mar, o vento constante, os sons que se repetem, tudo cria uma atmosfera que não precisa ser explicada, porque a Armação não tenta ser algo diferente. Ela permanece fiel ao que sempre foi, uma vila onde o essencial continua sendo suficiente. Bueno Brandão, Minas Gerais. No sul de Minas Gerais, entre montanhas que se estendem até onde a vista alcança, existe um lugar onde a natureza assume o protagonismo. Bueno Brandão não se destaca por construções grandiosas, mas pela forma como tudo ao redor parece crescer de maneira livre. Aqui, o verde domina. As montanhas se sobrepõem em camadas, criando uma paisagem contínua que muda de cor ao longo do dia. Pela manhã, a neblina cobre parte do horizonte, aos poucos se dissipando, revelando trilhas, vales e caminhos que se escondem entre a vegetação.
Mas o que realmente marca essa vila são as cachoeiras. Bueno Brandão é conhecida por abrigar dezenas delas, espalhadas por toda a região. Cada uma com seu próprio acesso, sua própria queda, seu próprio som. A cidade acompanha esse ritmo. Pequena, organizada, com ruas tranquilas e construções simples, ela se integra ao ambiente sem tentar se destacar. Tudo parece conectado, como se a vila fosse apenas mais um elemento dentro da paisagem. E há uma curiosidade que chama a atenção. Bueno Brandão se tornou um destino procurado por quem busca turismo de natureza e aventura, com atividades como trilhas, rapel e exploração de cachoeiras. Mas sem perder o caráter tranquilo do lugar. Aqui não há excesso de movimento, não há pressa. O que existe é espaço para caminhar, para observar, para respirar. E talvez seja exatamente isso que torna esse lugar tão especial, porque Bueno Brandão não tenta impressionar com grandes símbolos, ela se revela aos poucos, através da água, das montanhas e do silêncio que envolve tudo ao redor. E quando você vai embora, leva consigo a sensação de ter estado em um lugar onde a natureza ainda dita o ritmo e tudo acontece exatamente como deve ser. Vila Betânia, Santo Amaro, Maranhão. No coração do Nordeste brasileiro, em meio a uma das paisagens mais únicas do mundo, existe um lugar onde tudo parece improvável. Betânia surge entre dunas e lagoas, como se tivesse sido moldada pela própria natureza ao redor. Aqui não há ruas tradicionais. O que define o caminho é a areia. A vila está inserida dentro dos Lençóis Maranhenses, um cenário formado por extensas dunas brancas que durante boa parte do ano acumulam águas da chuva e dão origem a lagoas de tons intensos de azul e verde. E é exatamente isso que torna o lugar tão singular. Porque Betânia não foi construída separada da paisagem. Ela faz parte dela. As casas são simples, espalhadas entre as dunas, integradas ao ambiente de forma natural. Nada parece deslocado. Tudo segue a lógica do terreno, do vento e da areia. Ao redor, o cenário muda constantemente. As dunas se movem com o tempo, as lagoas aparecem e desaparecem conforme as estações, e a luz transforma completamente o ambiente ao longo do dia. Mas existe um momento específico que define a experiência, o pôr do sol. Do alto das dunas, o horizonte se abre em uma imensidão de formas suaves, onde a luz toca a areia e cria um contraste quase impossível de ignorar. As lagoas refletem o céu, o vento percorre o espaço sem barreiras, e por alguns instantes tudo parece suspenso, e então o silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio que acompanha a dimensão do lugar. Betânia também guarda um estilo de vida próprio. Os moradores convivem diretamente com o ambiente, adaptando suas rotinas às condições naturais da região. O deslocamento,
o acesso, o próprio dia a dia, tudo depende da paisagem. E isso cria uma conexão diferente, mais direta, mais real. Um lugar onde a natureza não foi moldada, e sim respeitada, e onde cada detalhe, da areia ao horizonte, continua definindo tudo ao redor. E talvez, no fim de tudo, você perceba que o Brasil vai muito além do que estamos acostumados a ver. Não são apenas grandes cidades, nem apenas paisagens conhecidas. São lugares menores, mais silenciosos, mas que carregam uma presença difícil de explicar. Cada vila mostrou um ritmo diferente, um jeito próprio de existir, de viver, de se conectar com o que realmente importa. Algumas mais próximas do mar, outras escondidas entre montanhas, e algumas cercadas por cenários que parecem não pertencer a este mundo. Mas todas têm algo em comum. Elas não precisam de exagero. Elas apenas são. E talvez seja exatamente isso que mais marca, porque no meio de tanta correria, existem lugares onde tudo continua acontecendo de forma simples e real. Se esse tipo de viagem te encantou, se inscreva no canal, pois há muitas viagens dessa te esperando, e ative o sininho para receber vídeos novos como esse toda semana. E comente qual destes lugares mais te fascinou. E se você deseja continuar essa viagem, clique no próximo vídeo que aparece ao final e descubra lugares incríveis assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão. Obrigado e até a próxima.